Olá, 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 eu sou Irã do CBI e hoje a gente vai rever a campanha do Parnaíba no Campeonato Piauiense temporada 2025. Então convido a todos a conferir comigo. E é isso aí, hoje teremos aqui o pontapé inicial para o Parnaíba Esporte Clube, onde ele enfrentará a equipe do Oeirense. Antes da gente falar um pouco desse jogo, vamos ver como vem o time do Parnaíba para a temporada 2025. Vamos então à apresentação do elenco do Parnaíba para essa temporada 2025, começando pelo goleiro Sérgio Santos e o goleirão Janilson Cabral, que é titular. Os zagueiros são os remanescentes Emílio Souza e o Jailton, além do Diego Mota. Os laterais direitos são o Edson, o Rai Lima e o Flávio José. Já os laterais esquerdos são Gabriel Gomes e Nailton. Vamos então aos meias, que são o Vitor Rocha e o Suquita. Agora vamos aos volantes, começando pelo Pedro Baltazar, Danilo Chechel, Leandro Sobral, Dedeco, Samuel, Pedro e Kennedy. Agora os atacantes, começando pelo Loris, o Eric, o Honda, João Victor, Rafael, Michael e Emerson. Esse é o time do Parnaíba para a temporada 2025. É isso aí, pelo que você viu, esse é o time do Parnaíba para essa temporada 2025, a base do ano passado com alguns reforços, né? E esperamos que este ano o Parnaíba possa fazer uma boa campanha. No ano passado tivemos um vice-campeonato, o Parnaíba perdeu nos pênaltis para o Altos, né? E agora começa mais uma jornada para o Tubarão. Então vamos a esse jogão em que você verá todos os lances e gols no decorrer do vídeo. É isso aí, nesta tarde de domingo, o Pedro Alelaf estava com um bom público para ver o Parnaíba iniciar suas atividades no Campeonato Piauiense de 2025, onde a equipe do Parnaíba teve como seu primeiro desafio a equipe do Oeirense, na arbitragem, que era comandada por Diego da Silva Castro. Vamos ao jogo, onde quem abriu o placar foi a equipe do Parnaíba, que contou com o desvio de Danilo para o fundo da própria meta, para a alegria do torcedor do Tubarão. E o segundo gol do Parnaíba veio no segundo tempo, após a bola sobrar para Emílio na pequena área, que não perdoou, chutando para o fundo das redes do Cachorro Louco. O Oeirense ainda fez seu gol de honra, colocando fogo no finzinho do jogo. Gol que deixou o torcedor do Tubarão apreensivo no final do jogo, com os atletas da Oeirense correndo rápido para a reposição da bola para que recomeçasse o jogo. A partir daí, o jogo ficou muito faltoso, principalmente da parte da equipe do Oeirense, quando o atleta do Oeirense, Ed, não se conteve e fez falta brusca no atleta do Parnaíba, vindo a levar cartão vermelho direto. E ali se formou uma pequena confusão, e logo foi contida, para que o jogo, que já estava no finzinho, pudesse ter andamento. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 2 para o Parnaíba, 1 para o Oeirense, com o Parnaíba estreando com vitória no Campeonato Piauiense de 2025. Agora vamos à segunda rodada, onde o Parnaíba venceu por 2-0 a equipe do Piauí Esporte Clube aqui no estádio Albertão, em Teresina, Piauí. É isso aí, logo no aquecimento das equipes, o tempo já se formava para um temporal na capital piauiense. Ambas as equipes chegavam para essa segunda rodada com uma vitória em sua estreia. Então, quem vencesse a partida seria o líder do seu grupo. O mascote do Piauí, o Enxuga Rato, estava confiante para a partida. Só que o técnico Arnaldo Lira também não ficava por baixo. Ele, com a serenidade de sempre e a calma, mostrando que confiava plenamente em sua equipe. É isso aí, vamos então a esse jogão que fechava a segunda rodada do Campeonato Piauiense de 2025. O Parnaíba, que tinha como desfalque Leandro Sobral, que sentiu o músculo, e Emerson, que havia sido expulso no último jogo. Só que mesmo com esses desfalques, Arnaldo Lira tinha suas peças de reposição. Vamos então a esse jogão debaixo de muita chuva entre Piauí Esporte Clube
e Parnaíba Esporte Clube, que teve a arbitragem comandada por Rafael de Souza Santos, onde o primeiro tempo foi bem tenso para as duas equipes, jogo lá e cá, e que o Piauí teve suas chances de abrir o placar, chances que traziam perigo ao Tubarão. Já no finalzinho do primeiro tempo, quando todos achavam que iria terminar sem gols devido à forte chuva que caía no Albertão, Baltazar dá um presente para Rafael, que solta uma bicicleta majestosa para abrir o placar para o Tubarão do Litoral, na capital. Veja esse golaço de Rafael por um ângulo melhor. Que bicicletaço! E assim terminou o primeiro tempo, 1-0 para o Parnaíba, debaixo de muita chuva no Albertão. Veio então o segundo tempo, com uma chuva muito mais intensa que no primeiro tempo. Chuva que não abalou o desempenho do Tubarão em campo. E com o atleta Eric, marcou mais um golaço, desta vez driblando o goleirão do Piauí, colocando a bola para o fundo das redes, fazendo 2-0 para o Tubarão do Litoral. E no final, o jogo terminou assim mesmo. 0 para o Piauí Esporte Clube, 2 para o Parnaíba Esporte Clube, com a equipe azulina assumindo a liderança do Grupo B do Campeonato Piauiense da temporada 2025. É isso aí, terceira rodada aqui no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, e vamos rever a terceira rodada, onde o Parnaíba veio a conhecer sua primeira derrota no campeonato, que foi contra o 4 de julho de Piripiri. É isso aí, como eu falei, era uma tarde que tinha promessa de chuva, pois o tempo estava nublado antes do início do jogo em que colocava o Parnaíba como favorito a vencer, pois tudo estava ao seu favor. O Tubarão, que vinha de uma vitória sobre o Piauí fora de casa, jogando em casa, tinha o apoio da sua torcida, que compareceu em peso para apoiá-lo, pois mesmo com a falta de Leandro Sobral, o Parnaíba tinha um time sólido apto a vencer a partida. E vamos então ao jogo entre Parnaíba Esporte Clube e 4 de julho de Piripiri, que contava com joias parnaibanas como Caquim e Sorim, válido pela terceira rodada do Campeonato Piauiense de 2025. Jogo comandado pela arbitragem de Ludinei César Rocha e Silva. No início do primeiro tempo, o Parnaíba até marca um gol que foi invalidado pela arbitragem. E tudo isso só mostrava a sede de gol que o Parnaíba estava nesta tarde. E lá para o final do primeiro tempo, a chuva começou. Uma chuva grossa que não abalou a torcida, que fez uma festa ainda maior para apoiar o time. Detalhe, torcida que estava muito confiante na vitória do time azulino nesta tarde de domingo. Só que o primeiro tempo terminou assim mesmo, 0 para o Parnaíba, 0 para o 4 de julho, ainda com a chuva no seu auge. E diferente do primeiro tempo, no segundo tempo a equipe do 4 de julho veio mais aguerrida, saiu da defesa e começou a atacar perigosamente. Veja só este chutaço de Juniel, que raspou a trave azulina. Azulinos que não tiveram a mesma sorte no segundo lance de perigo do Colorado, que desta vez foi para o fundo das redes, numa tirada de bola errada do atleta Eric, que sobrou para PPO, que soltou um chutaço de primeira, acertando o cantinho direito do goleirão Jonilson. Agora 1-0 para o Colorado Piripiriense. A partir daí, o jogo começou a esquentar e também a equipe do 4 de julho amarrar mais um pouco o tempo, pois tinha o placar a seu favor. E em meio a essas faltas dadas e não dadas, os ânimos se acirravam, pois a equipe azulina lutava contra o tempo. Após o gol, a equipe azulina foi para cima, tendo as melhores chances de gols, desperdiçando todas, inclusive um pênalti muito mal batido pelo atleta Chechel, que nem se distanciou da bola para obter uma velocidade, isolando assim a oportunidade mais clara que o Parnaíba teve de empatar a partida. Ainda tivemos a expulsão de Baltazar após esse encontrão com o atleta Aloísio do 4 de julho, onde o árbitro viu falta para cartão amarelo que o Baltazar já tinha, gerando assim o cartão vermelho, deixando ele fora da partida contra a Oeirense e dificultando ainda mais uma reação do Parnaíba no jogo. O Tubarão, com 1 a menos, fez com que o 4 de julho ousasse a ir para o ataque novamente, levando perigo e quase marcando o segundo gol colorado, nesta tarde desastrosa para o Tubarão. E no final o jogo terminou assim mesmo, 0 para o Parnaíba, 1
para o 4 de julho, com o Parnaíba saindo de campo debaixo de muitas vaias. Já para o lado colorado, muita comemoração, pois foi um resultado muito importante para voos mais altos do 4 de julho no campeonato. Agora vamos ao retorno da primeira fase, com a quarta rodada, onde a equipe do Parnaíba enfrentou a Oeirense lá em Oeiras. Eu não estive lá presente, mas minha equipe recebeu as imagens dos gols. Esse jogo que aconteceu no estádio Gerson Campos, lá em Oeiras, após a reforma, né? Veja só como ficou o estádio Gerson Campos após a reforma, para esse jogo de Oeirense e Parnaíba, contando com a volta de Leandro Sobral após 2 jogos fora, né? E veja só, Leandro Sobral voltou e também com ele voltou a boa atuação do Parnaíba Esporte Clube, pois aos 18 minutos o Oeirense abriu o placar com o atleta Juan. Mas aos 81 minutos, já no finalzinho do jogo, o Parnaíba empata com o zagueirão Emílio. Empate que trouxe um ar de alívio para os azulinos, né? Já que deixam ele na ponta da tabela com 7 pontos. É isso aí, agora vamos à quinta rodada, onde a equipe do Parnaíba Esporte Clube perdeu por 1-0 para o Piauí Esporte Clube, sendo a segunda derrota do Parnaíba jogando em casa. Jogos em casa para o Parnaíba nessa temporada era sinônimo de derrota. Vamos conferir então esta derrota por 1-0, onde o Parnaíba perdeu em casa para o Enxuga Rato. É isso aí, no Pedro Alelave já estava tudo preparado para o jogão. As equipes fizeram seu aquecimento, foram para o vestiário e voltaram já equipadas para o jogo que teria início às 3h45 da tarde. Só que como a ambulância atrasou, o jogo começou às 4 horas. E vamos a esse jogo que valia a liderança do grupo B. No confronto entre Parnaíba Esporte Clube e Piauí Esporte Clube, na arbitragem comandada por Rafael da Costa Mouzinho. Sobre a torcida, ela fez sua parte. Compareceu novamente em peso para apoiar o Tubarão. Torcida que estava na bronca com o técnico Arnaldo Lira, que não está obtendo bons resultados jogando em casa. E vamos então ao jogo. O primeiro lance de perigo foi da equipe do Tubarão, que a certo ponto dominou o início do jogo. Só que ainda no início do jogo, aos 20 minutos, o atleta Jailton do Parnaíba sai para dividir a bola com o atleta do Piauí, dentro da área, onde o árbitro viu jogada perigosa do atleta Jailton marcando pênalti contra o Parnaíba. Pênalti cobrado e convertido pelo atleta Mateusão. Veja só no replay a categoria e a calma na batida do atleta Mateusão para fazer Parnaíba 0, Piauí 1. E esse foi o placar do primeiro tempo. 0 para o Parnaíba, 1 para o Piauí, com a equipe azulina saindo vaiada de campo. E o lance de maior perigo do jogo para o Parnaíba Esporte Clube foi protagonizado pelo atleta Atirson, ele que recebeu a bola e mesmo sem ângulo chutou em diagonal para a defesaça do goleirão Alan. E daí por diante praticamente não teve mais jogo jogado, pois os atletas do Piauí, em qualquer oportunidade, caíam no chão para ganhar tempo. Quando não era caindo no chão, era confusão. Quando não era confusão, era caindo no chão. E no final, até expulsão. E para sair de campo, era um sacrifício, pois ia a passos de tartaruga. Tudo isso para ganhar tempo e não deixar o jogo esquentar novamente, pois cada ataque do Parnaíba seria perigoso para o Enxuga Rato. E no final, o objetivo dos visitantes foi alcançado, pois o placar final do jogo foi 0 para o Parnaíba, 1 para o Piauí Esporte Clube, com o Enxuga Rato disparando na liderança do grupo B e sendo vice-líder no geral. E pelo que você vê, a equipe do Parnaíba sai vaiado novamente, pois a falta de centroavantes está deixando o torcedor louco. É isso aí, galera. Sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Piauiense de 2025. E vamos rever a vitória do Parnaíba Esporte Clube sobre o 4 de julho em seus domínios. Nesse jogo que teve a apresentação do centroavante Vitão, ele que veio para somar no Parnaíba. E jogo que também mostrou que o Parnaíba tinha melhor desempenho jogando fora de casa. Vamos aos gols.
que foram muitos. É isso aí, pelo que eu falei, esse jogo era de suma importância para ambas as equipes, pois o resultado final ditaria quem lutaria pela classificação e quem lutaria contra o rebaixamento. E pelo que você vê nas arquibancadas, o torcedor colorado não se fez em peso para apoiar o seu time. Já a torcida do Parnaíba fez uma festa linda, apoiando o seu time fora de casa. É isso aí, já estava tudo preparado para esse jogão entre 4 de julho e Parnaíba, válido pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Piauiense de 2025, sob a arbitragem comandada por Ireilon e Elton Alves Lima. Vamos então a esse jogo que também trazia muita apreensão para os torcedores. E quem sai na frente é a equipe do Tubarão, com Emílio soltando uma cabeçada certeira para o fundo das redes do Colorado, fazendo a festa azulina fora de casa. Só que no lance seguinte, a equipe colorada empatou a partida, com Juan desviando a bola após cruzamento, vencendo o goleirão do Parnaíba. 1-1 agora no placar, mostrando equilíbrio no início da partida. Já no finalzinho do primeiro tempo, a equipe azulina passa à frente novamente, no 1-2 que termina nos pés de Sobral, que solta uma bombaça indefensável para o goleirão do 4 de julho. No início do segundo tempo, a equipe do 4 de julho veio disposta a buscar o resultado e, de fato, voltou muito melhor, pelo menos na primeira etapa do segundo tempo. Só que aí o goleiro Jonilson mostrou a que veio, defendendo várias bolas perigosas que o 4 de julho teve chance de colocar para dentro, muitas delas a queima-roupa. Com o goleirão Jonilson segurando tudo lá atrás, o ataque do Parnaíba foi bem efetivo, chegando ao terceiro gol com Michael, recebendo a bola e chutando para o fundo das redes coloradas após cobrança de falta. Logo após bate e rebate na área do Parnaíba, o árbitro viu falta no segundo lance e marcou pênalti para a equipe do 4 de julho, muito contestada pelos jogadores azulinos. Só que se o árbitro marcou, está marcado. E quem foi para a cobrança foi o atleta Caquim, ex-Parnaíba, ele que converte o pênalti e marca seu primeiro gol contra o clube que o formou. Logo após o gol, o atleta do 4 de julho pegou a bola e correu para o centro do campo, para que o jogo recomeçasse rapidamente, pois acreditavam em um eventual empate. Só que o ataque do Parnaíba estava demais e deu um banho de água fria no torcedor e nos jogadores do 4 de julho, marcando o quarto gol com Michael. E após esse quarto gol, a torcida parnaibana já fazia aquela festa, pois o placar terminou assim mesmo: 4 de julho 2, Parnaíba 4. É isso aí, enquanto a equipe do 4 de julho lamentava a derrota, o elenco do Parnaíba foi agradecer ao seu torcedor, que deslocou 172 quilômetros até Piripiri para apoiar o Tubarão. E deu certo. É isso aí, fim da primeira fase. Agora vamos rever o jogo de ida da segunda fase do Campeonato Piauiense de 2025, onde o Parnaíba venceu a equipe do Atlético Piauiense. Nesse jogo, onde o Parnaíba se classificou com um jogo de antecedência
para as semifinais e o Atlético Piauiense foi eliminado e ainda ficou em risco de queda para a segunda divisão do Piauiense. É isso aí. Devido aos resultados de sábado, esse jogo para o Parnaíba valia a liderança do campeonato em caso de vitória. Já para o Atlético Piauiense, era crucial a vitória para ele se distanciar da zona de rebaixamento. Logo, o Atlético, que começou como favoritíssimo ao título no início do campeonato. E mais uma vez no comando técnico do Parnaíba estava Juscelio Lira, já que Arnaldo Lira ainda estava cumprindo suspensão. É isso aí, vamos então a esse jogão entre Atlético Piauiense e Parnaíba Esporte Clube, válido pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Piauiense de 2025. Jogo que tinha a arbitragem comandada por Rafael de Souza Santos. Vamos então aos lances do jogo, onde o Albertão se encontrava praticamente vazio, pois o público era muito modesto. Alguns torcedores do Atlético e alguns torcedores do Parnaíba. E quem abriu o placar foi a equipe do Parnaíba, quando o Emerson cruzou para Atirson, que contou com a falha do goleiro do Atlético Piauiense para marcar o primeiro gol do Tubarão. Aí por diante, o goleiro Jonilson começou a ser bombardeado pelo ataque do Cavernão, defendendo todas, onde a primeira foi uma cabeçada a queima-roupa. Ele que também defendeu um chutaço de fora da área, sempre jogando para escanteio. No segundo tempo, após cobrança de falta, o Cavernão quase empata. Nesse lance, o goleirão Jonilson mostrou que estava ligado no jogo. Após a falha da zaga do Parnaíba, ele defendeu um chutaço que poderia ter o enganado. Era tudo ou nada para o Atlético Piauiense, que tentava a todo custo o gol de empate. Só que a zaga do Parnaíba estava num dia muito bom. E no futebol tem aquele ditado de quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. O Atlético Piauiense não fez, cometeu o pênalti que foi cobrado e convertido pelo atleta Vitão, marcando assim seu primeiro gol com a camisa do Tubarão. Já no apagar das luzes, o Cap ainda fez seu gol de honra, com Adilson Bahia, só que já era tarde para alguma reação. Porque no final, o jogo terminou assim mesmo, 1 para o Atlético Piauiense, 2 para o Parnaíba Esporte Clube, com o Parnaíba classificado para as semifinais e o Atlético eliminado. E agora lutando para não cair. Ao final do jogo, aquela comemoração pela classificação e também pelo aniversário do técnico Arnaldo Lira, sendo cantado até os parabéns. É isso aí, agora vamos rever aquele jogo que foi bem inusitado, cheio de lances polêmicos, em que o Parnaíba perdeu por 3-1 para o Atlético Piauiense em casa, após ter vencido fora de casa por 2-1. Jogo esse em que poderia ter rebaixado o Cap. Lembrando que nesta rodada, o River do Piauí foi rebaixado para a segunda divisão do Piauiense. O jogo entre Parnaíba e Atlético Piauiense definiria o destino de ambos os times no campeonato. Só que quem precisava mais do resultado era o Cavernão, pois corria risco de cair para a segunda divisão. E antes da bola rolar, já havia rumores que o Parnaíba iria fazer um jogo camarada, com uma possível troca de favores. Um humor que ficou nítido no jogo, já que o Parnaíba entrou com o time reserva. E no jogo em si foi um desastre para o Tubarão.
nessa partida, que foi apitada por Edmar da Silva Leite. E tudo começou com um pênalti muito mal marcado pelo então árbitro da partida. Veja por todos os ângulos e tire sua conclusão, se foi ou não penalidade máxima. Lance que, se tivesse o VAR, com certeza não teria marcado o pênalti. É isso aí, se o árbitro marcou, errado ou não, não teria mais volta. E quem foi para a cobrança foi Júnior Mandacaru, que não desperdiçou e converteu em gol. E esse gol já era o espelho do que iria acontecer no jogo em si. O primeiro tempo terminou assim mesmo, 0 para o Parnaíba, 1 para o Atlético Piauiense, onde o Parnaíba saiu debaixo de muitas vaias e muita reclamação do torcedor que pagou o ingresso para ver um time do Tubarão indisposto em campo. A diretoria teve que ouvir toda a reclamação do torcedor, queixando-se que não está sendo levado a sério. Se só o rumor de troca de favores não era o suficiente, veja só o que aconteceu. Um gol contra do zagueiro Flávio com direito a um chutaço pro fundo da própria meta. E o que mais impressionava no jogo era a facilidade que o Cap tinha para chegar na área do Parnaíba. E assim foi o terceiro gol, com o Júnior Mandacaru levando toda a zaga do Parnaíba nas costas e finalizando facilmente. Veja só, era um zagueiro no chão, 2 nas costas e mesmo assim o Júnior Mandacaru finalizou. O Parnaíba até marcou seu gol de honra com Dedé, numa linda jogada, em que ele recebeu a bola só para chutar para o fundo das redes, o que chegou até a iludir o torcedor, que achava que o Tubarão teria uma reação. Mas daí por diante só se viu um Parnaíba apático no jogo. E olha que ainda faltava muito tempo para terminar o segundo tempo. E o torcedor, que não é bobo, já sem paciência, começou a vaiar o time e dar olé em cada passe de bola do Atlético Piauiense. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 1 para o Parnaíba, 3 para o Atlético Piauiense, em um jogo muito questionado não só pelo parnaibano, como em todo o território estadual. E com o Parnaíba saindo de campo, com o coro de time sem vergonha, cantado pelo torcedor. No jogo de Teresina, a equipe do Altos goleou por 4-0 o 4 de julho de Piripiri, decretando assim o rebaixamento do Colorado, que juntamente com a equipe do River irão disputar a segunda divisão do Campeonato Piauiense em 2026. Enfim, as semifinais. Agora vamos a esse jogo de ida, onde foi realizado no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. Jogo em que o Parnaíba venceu o Piauí por 2-1, levando assim vantagem para o jogo da volta, que seria lá no estádio Albertão, em Teresina. Vamos conferir esses gols do jogo de ida. O jogo entre Parnaíba e Piauí, tanto como os demais jogos que tem mando de campo no Pedro Alelaf, começam mais cedo, devido à má iluminação do estádio. E não foi diferente neste domingo de semifinal de Campeonato Piauiense de 2025. As equipes entraram cedo em campo, pois o jogo já começaria às 3h45 da tarde, onde a equipe do Parnaíba chegava para enfrentar a equipe do Piauí Esporte Clube no jogo de ida das semifinais do Campeonato Piauiense, valendo a vaga para a grande final de 2025. O Parnaíba, que é o atual vice-campeão. E vamos então a todos os lances e gols desse jogo entre Parnaíba e Piauí, que teve a arbitragem comandada por Rafael de Souza Santos. Mesmo com o desastre que foi o último jogo, a torcida compareceu no Pedro Alelaf. Não lotou,
mas deu um bom público, que serviria como combustível para o Parnaíba nesse jogão. E logo no início, o Parnaíba abre o placar após uma cobrança de falta cabeceada por Emílio, o zagueiro artilheiro do Tubarão. E logo no início do segundo tempo, o Parnaíba perdeu Rafael Teixeira, que saiu machucado. Ele que já vinha do departamento médico, aguentou apenas o primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Piauí também veio com uma certa melhora dentro de campo, só que o goleirão Jonilson estava em todas. Só que a equipe do Tubarão também não parou de atacar. Veja só esse chute de Dedeco dentro da área, levando o perigo para o goleirão do Enxuga-Rato. E logo o Parnaíba chegou ao seu segundo gol, quando o zagueirão Diego lançou a bola para a área. No bate-rebate, o goleirão do Piauí saiu errado, sobrando a bola para Wesley, que não perdoou e chutou para o fundo das redes do Enxuga-Rato, marcando o segundo gol do Tubarão no jogo. Lira também foi comemorar com a torcida, levando assim cartão amarelo. Ele que já vinha de suspensão. Estava tudo correndo para ser uma tarde saudável, com um jogo limpo dentro e fora de campo, até que a arbitragem decidiu aparecer mais que os jogadores, marcando um pênalti horroroso contra a equipe do Tubarão. Observe que Paulinho segue e o goleirão Jonilson do Parnaíba vai na bola, nem toca no atacante do Piauí. E veja só a visão do Bandeirinha. E a confusão continuou porque nem o Bandeirinha, nem o árbitro assistente tiveram coragem de peitar a decisão de Rafael de Souza Santos, sendo o Parnaíba mais uma vez prejudicado pela arbitragem piauiense. E o próprio Paulinho foi para a batida, batendo e convertendo em gol este pênalti horrendo marcado pela arbitragem de péssima qualidade do futebol piauiense. E após essa barbaridade, o jogo terminou assim mesmo, 2 para o Parnaíba Esporte Clube, 1 para o Piauí Esporte Clube, onde a vaga na final ainda continua em aberto. Ao final do jogo, a equipe do Parnaíba, juntamente com a diretoria, foi saudar sua torcida, que o apoiou do começo ao fim do jogo. Nesta que é uma fase muito importante para o Parnaíba. No fim do jogo também teve muita confusão entre os torcedores do Parnaíba com a delegação do Piauí Esporte Clube, tudo por conta do pênalti mal marcado pela arbitragem. Logo após, atrito entre a delegação do Parnaíba com a delegação do Piauí Esporte Clube, onde teve troca de farpas e também de tapas, sendo precisa a intervenção policial para que a situação se amenizasse. Mas mesmo assim, os ânimos continuavam alterados de ambas as equipes. E mesmo com a polícia fazendo aquele cordão de isolamento, o presidente do Parnaíba trocava palavras com a delegação do Piauí, com ânimos alterados e muitos dedos na cara. É isso aí, minha gente. Foi aqui em que o Parnaíba conheceu o seu limite no Campeonato Piauiense de 2025, onde ele perdeu por 2-1, agregou 2-2 no placar geral e perdeu nos pênaltis, ficando pelo meio do caminho nas semifinais. E o Piauizão vibrante indo disputar a grande final. Vamos aos gols desse jogo? É isso aí, vamos começar então no jogo entre Piauí Esporte Clube e Parnaíba Esporte Clube, válido pelas semifinais, jogo da volta do Campeonato Piauiense de 2025, onde já estava tudo pronto para esse jogão. A arbitragem, tínhamos o comando de Ludney César Rocha e Silva. Nesse jogo, que valia vaga para a grande final do Campeonato Piauiense de 2025. Vamos então ao jogo em que o Parnaíba tinha a vantagem do empate para passar para a grande final. E nesse jogo, gols mesmo só saíram no segundo tempo. E quem abriu o placar foi o Enxuga-Rato, após um cruzamento e a finalização de Zizu, para fazer 1 para o Piauí, 0
para o Parnaíba, resultado que estava levando a decisão aos pênaltis. Mas logo depois, o Parnaíba empata com um cruzamento de Atirson na cabeçada de Rafael Teixeira, o gol que caiu como banho de água fria para o elenco do Enxuga-Rato, pois esse gol colocava o Parnaíba classificado para a grande final. O jogo estava praticamente nas mãos do Tubarão, até que Edson cometeu um pecado, cometendo um pênalti em um lance em que a bola não teria destino certo ao gol. E quem foi para a cobrança foi Zizu, ele que bateu e converteu, com o goleiro Jonilson do Parnaíba continuando com 0% de aproveitamento nas defesas de pênaltis. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 2 para o Piauí, 1 para o Parnaíba, levando assim a decisão de quem iria para a grande final, as cobranças de penalidades máximas. É isso aí, fim de jogo aqui no estádio Albertão, em Teresina, Piauí, onde o Piauí Esporte Clube venceu por 2-1 a equipe do Parnaíba, devolvendo o placar que levou lá no litoral, né? Agregando assim o placar em 3-3. Levando assim a decisão de quem irá para a grande final e ganhará as vagas nacionais para os pênaltis. Agora teremos pênaltis entre Piauí e Parnaíba, Parnaíba e Piauí, para saber quem será o classificado para a grande final e ganhará vaga para a Copa do Brasil, Brasileirão e lutar pela vaga na Copa do Nordeste na grande final. Vamos então aos pênaltis. Vamos então às cobranças de pênaltis, onde quem começou batendo foi o atleta do Piauí, o Zizu, que já havia marcado 2 gols no jogo. Ele que bateu e converteu, colocando o Enxuga-Rato na frente nas cobranças. Agora vamos para a primeira cobrança para o Parnaíba Esporte Clube, onde o primeiro a bater foi o Atirson. Ele que bateu e converteu em gol, empatando assim o embate. A segunda cobrança para a equipe do Piauí foi cobrada pelo Escuro, ele que bateu friamente, marcando o segundo gol do Piauizão Vibrante nas cobranças de penais. A segunda cobrança para o Parnaíba Esporte Clube foi batida pelo Rafael Teixeira, ele que bateu e acertou a trave, para a alegria dos atletas do Enxuga-Rato. Vamos então à terceira cobrança para a equipe do Piauí, onde dessa vez quem foi bater foi o Adílio, onde pela primeira vez na história, o goleirão Jonilson do Parnaíba acerta o canto, só que o Adílio bateu bem no cantinho, marcando o gol e colocando o Piauizão Vibrante em ampla vantagem. Na terceira cobrança para o Parnaíba, quem foi para a batida foi o Baltazar, ele que bateu no meio, tendo êxito e dando esperança ao torcedor azulino. A quarta cobrança para o Piauizão Vibrante foi batida por Gil Mineiro, ele que não desperdiçou, onde o goleirão Jonilson acertou o canto novamente, só que não teve êxito na defesa, colocando 4-2 para o Piauí no placar. A quarta cobrança para a equipe do Parnaíba foi batida pelo atleta Diego, onde estava nos pés dele a classificação do Piauí ou a continuação da luta do Parnaíba. E em sua cobrança ele bateu mal, o goleirão Ala pegou e o Piauí está na grande final do Campeonato Piauiense de 2025. É isso aí. Pelo que você viu, o Parnaíba foi eliminado nas semifinais, após cobranças de pênaltis. E nesta grande final, tivemos duas equipes que por muito tempo ficaram adormecidas, que é o caso do Piauí Esporte Clube e o Fluminense Esporte Clube. E vamos então à festa de encerramento do Campeonato Piauiense de 2025, onde tivemos o Enxuga-Rato campeão após
40 anos. É isso aí, vamos à grande final, colocando frente a frente dois times de distintas campanhas, já que o Piauí, sob a presidência de Jackson Nogueira, vem fazendo uma boa temporada, chegando à final, confirmando um certo favoritismo. E do outro lado tínhamos o Fluminense do Piauí, ele que passou pelo grupo da morte e se classificou para a grande final após eliminar o forte time de Altos. E antes da grande final tivemos muita música, a entrada da taça Dídimo de Castro sendo trazida pelo ex-atleta do Piauí Esporte Clube, ele que vinha acompanhado das duas musas representantes de cada time finalista, e recebeu sua homenagem diretamente das mãos do presidente Jackson Nogueira, abrindo assim a cerimônia da grande final do Campeonato Piauiense de 2025, que logo após teve a entrada dos times, que se perfilaram para assim entoar o hino do Piauí e o hino nacional brasileiro, e logo após se cumprimentar antes do jogo. Jogo que valia o título de campeão piauiense de 2025, colocando frente a frente as equipes do Piauí e do Fluminense do Piauí, onde a arbitragem foi comandada por Antônio Dibe de Moraes, em um Albertão com um bom público presente. É isso aí, vamos ao jogo, onde gols mesmo só tivemos no segundo tempo, começando com Kaique, que recebeu a bola sozinho lá na frente e não decepcionou o torcedor, marcando o primeiro gol para o Enxuga Rato. E já no finalzinho do segundo tempo, o Piauí ia novamente para o ataque, onde foi interceptado com falta que foi cobrada por Felipe Pacajus, que marcou um golaço, o gol do título do Enxuga Rato. Veja por outro ângulo, que golaço, hein, Felipe Pacajus? É isso aí, e no final o jogo terminou assim mesmo, 2 para o Piauí, 0 para o Fluminense do Piauí, com o Piauí conquistando o campeonato piauiense após 40 anos. Então é isso aí, fim de campeonato piauiense de 2025, o Piauizão vibrante campeão, Fluminense vice. Então agora é só aguardar a próxima temporada do campeonato piauiense de 2026. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo com a entrega da taça. Taça que foi entregue pelas mãos do seu homenageado, Dídimo de Castro, o grande jornalista do esporte piauiense. E parabéns ao Piauí Esporte Clube, campeão piauiense de 2025!